Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, e nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor Jesus Cristo. De início já vamos dar logo a oração, fazer a oração inicial. Espírito Santo, ó Senhor, vem, Pai, esteja conosco, seja conosco, Pai, e fala com cada pessoa que assim entrar nesta live, que assim também for assistir os vídeos, ó Senhor, daqui por diante, Pai. Na autoridade que há em Teu nome, ó Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, todas as influências malignas caiam por terra e sejam destruídas, Pai. Nenhuma influência maligna prevaleça de pé, Senhor, mas todas caiam por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Seu Senhor glorificado, seu Teu nome glorificado, Senhor. Quebra laços essa noite, Pai. Quebra laços, quebra correntes, quebra grilhões, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Faz a Tua vontade acontecer, prevalecer, Senhor. E aqueles, ó Senhor, que ouvirem a essa mensagem, Senhor, tenham as suas vidas transformadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que isso aconteça, Pai. Seja o Senhor conosco, Senhor. Seja o Senhor conosco mais uma vez, Pai. Ô Espírito Santo, também te peço mais um pedido em especial. Aquelas pessoas que forem assistir, ó Senhor, envia anjos na casa das mesmas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. E se tem alguma influência maligna dentro da casa que a perturbe, seja essa influência agora expulsa para não tornar mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para a Tua glória, para a Tua honra e também para a Tua exaltação, Senhor. Que a Tua palavra, que o Senhor seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez estamos aqui na IBR, na Igreja Batista da Restauração, para a glória de Deus. Por que eu digo para a glória de Deus? Porque é uma missão que assim o Senhor colocou em nosso coração para realizarmos. Não é fácil, mas necessário é isso. Porque para pregar a palavra de Deus hoje em dia, infelizmente acontecem muitas coisas. Quais coisas são elas? Exatamente, muitas pessoas com superioridade querendo colocar padrões. Mas aqui é dito uma coisa e é afirmado: não existirá padrão. Certo é certo, errado é errado. E será dito: não temeremos em falar o nome do Senhor Jesus Cristo, não tornaremos para trás, iremos falar o verdadeiro evangelho, iremos falar a verdadeira palavra. E sabemos então que falando a palavra de Deus há consequências, e uma delas nós já podemos iniciar desde já: o profeta João. Quando ele aparece em Mateus, capítulo de número 3, ele aparece no deserto da Judeia apregoando a palavra do Senhor, e ele é perseguido por causa disso. Os fariseus perseguiam a João, porque não aceitavam a pregação de João. Então, eles, depois de muito tempo, depois de João cumprir o seu propósito, conseguem então fazer com que João fosse preso. Mas João é preso por um motivo: ele agora fala a verdade, continua falando a verdade, e essa verdade chega a tocar em um rei chamado Herodes. Quando então João olha e diz: olha, o que o rei está fazendo é errado, porque ele está casando com a mulher de seu irmão Filipe, Herodias. É errado, é pecado, e se não se arrepender, não entra no reino dos céus. Isso então provocou uma ira em Herodes. João é preso e é depois decapitado a mando de Herodias. Por que estou falando isso? Por um simples motivo, para que vocês entendam. João ele foi morto por falar a palavra de Deus. João ele foi morto por falar a verdade, mas essa verdade prevalece até hoje, porque a verdade ela não é destruída, a verdade ela não morre, a verdade ela prevalece sempre. Por isso aqui nós estamos para isso, falar a verdade da palavra de Deus. Infelizmente muitos têm se acovardado e não têm mais falado a verdade da profunda palavra do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente isso está acontecendo. Muitos estão preferindo seguir as suas próprias doutrinas, os seus próprios ensinos que lhe agrade o coração. Mas aqui nós não estamos para isso. Nós estamos para falar
a verdadeira palavra, ainda que doa, ainda que seja dolorida para muitos. Entenda uma coisa, é melhor você sentir uma dor que te faça converter do que sentir um prazer que te leve ao inferno. Então é melhor você se alegrar com a verdade do que se entristecer por causa dela. Ou então, se você ficar triste, mas que essa tristeza faça com que haja uma verdadeira convenção. A palavra deve tocar em nós. Um vaso, ele quando está sendo feito, ele vai passar por sua fase, várias fases, na verdade, até ter o seu formato completo. E durante essa fase, ou essas fases, o que vai acontecer? Esse vaso, ele vai ser retirado dele, pedaços, seja de vidro, seja de pau, seja de que for, o que tiver a impedir ele, seja pedras, seja o que for. Então é isso que acontece em nossa vida. Muitas das vezes o Senhor Jesus, ele vai tirar coisas de nós, só que tem muitas pessoas que não aceitam quando é tirado algo. Tem pessoas que se revoltam contra Deus e até mesmo se revoltam contra os profetas do Senhor. Não faça isso, é um conselho, é para teu bem. Se você está vendo essa live, então compreenda uma coisa. Quando Deus usar alguém para te repreender, quando Deus falar com você, você dê ouvidos. Porque se você não der ouvidos, você vai se desviar dos caminhos do Senhor e depois vai ficar com ira, vai ficar com ódio do Evangelho. O Evangelho que é para a salvação. Então agora pensar que é para condenação, vão então pensar que é para condená-los, mas na verdade é para salvar. A condenação já está sobre o homem. O Evangelho ele não traz condenação, pelo contrário, é salvação. Agora, o homem já está condenado, mas o Evangelho vem mostrar isso para o homem. O Evangelho vem mostrar essa verdade. Olha, você está condenado. Você já está condenado, você não vai ser, você já está. Mas o Evangelho aparece para dizer: o Senhor Jesus Cristo é a salvação. O Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que pode arrancar a sua alma do inferno e levar a sua alma até o reino dos céus. Então compreenda a partir de hoje o que é o Evangelho de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para então realizar um convite a vocês, essa igreja se encontra na Paraíba, Jericó, na rua João Alves de Souza. Aqui nós estamos aptos, estamos de braços abertos para receber a vocês, a cada um de vocês, tendo o compromisso de falar a verdadeira mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que falar a verdade. É chegado o fim, se aproxima o final dos tempos, só que muitos estão fechando os olhos para isso. É necessário abrir os olhos. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, para que Cristo resplandeça sobre a sua vida. Está na hora de muitos despertarem, porque muitos estão dormindo, muitos estão sonâmbulos, muitos estão pensando em estar vivos, mas na verdade são mortos, assim como a igreja de Sardes. Muitos estão completamente mortos, ainda que tenham nome daqueles que vivem, mas na verdade por dentro e diante da presença do Senhor já estão mortos. Por isso é necessário entendermos uma coisa, e uma coisa essencial: é necessário servirmos a Cristo de todo o nosso coração. É por isso que eu lanço esse convite até vocês, para que vocês venham participar conosco aqui do Ministério da Igreja Batista da Restauração. Aqui acontece prodígios, maravilhas, curas, libertações. Por que eu falo isso? Para que vocês venham entender e venham então a se alegrar por ainda ter milagres de Deus sobre a face da terra, onde tem muitos que se dizem teólogos afirmarem que os prodígios e maravilhas do Senhor, os dons espirituais ficaram no passado. Eis aqui que o poder de Deus é manifestado para desmentir todas as mentiras e afirmar uma verdade, decretar uma verdade, que é a que Deus ainda continua operando. Deus ainda continua realizando grandes coisas. Deus ainda pode fazer maravilhas em sua vida. Se eu falar a palavra, mas não acontecer sinais, não acontecer poder de Deus, então essa palavra, ela perece. Ela perece, porque se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos ver o poder de Deus do começo ao final. Tanto é que se nós abrirmos a Bíblia no primeiro livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a Bíblia é clara
dizer: Deus céus e a terra. E esse poder manifestado no último e último versículo. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente sendo bem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A Bíblia começa com o Senhor e termina também com o Senhor. Então nós devemos entender uma coisa: Deus, ele ainda opera. O escritor de Hebreus, ele deixou claro o seguinte: o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Ele continua fazendo coisas grandiosas. Ele ainda continua operando. Mas aqui vai um recado para aqueles que não acreditam nisso e ainda blasfemam, dizendo: olha, isso não é verdade, isso é mentira, revelações não existem, profecias não existem, tem que ser dessa forma aqui, alai, da calamando, orelha de becai. Tem muitas pessoas que, por não serem usados em tais dons espirituais, comecem então a perseguir aqueles que são usados. Não faça isso. É um recado para você. Se você não é usado por Deus da mesma forma que um dos seus irmãos é, ou até mesmo, atrevo a me falar, aquele que era, porque você em si deixou de ser, por não acreditar mais no poder de Deus, comece então a se arrepender e voltar para o Senhor Jesus Cristo. Comece então a crer nos poderes celestiais novamente, no poder de Deus, porque creia nessa palavra, o Senhor ainda opera, o Senhor ainda é fiel, Ele ainda é o mesmo Senhor Jesus que curou há muitos lá atrás, é o mesmo Senhor que cura nos tempos atuais, é o mesmo Senhor que faz maravilhas nos tempos atuais. E muitos aqui que frequentam então esse ministério podem afirmar. Se vocês então não acreditarem em nós, então acreditem em quem vivenciou prodígios, em quem vivenciou milagres, em quem foi curado de câncer, foi curado então de doenças a quais os médicos diziam: olha, eu lamento, mas não tem de minha parte o que fazer mais, acabou por aqui. E vem o Senhor Jesus e opera, porque nós cremos nisso e cremos sobre a palavra de Deus. Então comece a crer, comece a ter uma esperança. Se a sua fé, em certo momento, em devido momento, foi destruída, comecem então a crer nessa palavra e que a fé atravesse nesse momento uma placa espiritual, uma montanha, para chegar até a tua casa e você começar a sentir a presença de Deus nesse momento. Comece a sentir a presença do Espírito Santo, porque Ele está habitando aí, porque a mesma palavra que é apregoada aqui e que é chegada aí, o mesmo efeito que é feito aqui, é feito também aí. Eu já posso ver pessoas sentindo a presença de Deus, pessoas sentindo uma paz dentro do coração, sentindo uma alegria dentro do coração e começando a ter uma fé renovada, uma fé revigorada, uma fé fortalecida pelo Senhor, pelo poder da sua palavra. Então creia sobre isso, creia na mensagem do Evangelho de Cristo, creia e permaneça firme no caminho do Senhor, não se desvie, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme, permaneça focado no altar, permaneça focado. Tem muitas pessoas, a partir do momento que eu falei no nome altar, eu vejo muitas pessoas serem perseguidas pela fidelidade a Deus. Tem muitas pessoas que são perseguidas por pessoas grandes, pastores, seja quem for, perseguindo então aqueles que crescem. Sabe o que é isso? É pessoas que são usadas pelo diabo. Infelizmente, tem muitos, infelizmente eu uso essa palavra, que são perseguidos e que então tentam crescer, mas não conseguem por causa de perseguições. Mas permaneça ciente de uma coisa: crendo na palavra do Senhor Jesus Cristo, crendo na palavra de Deus, servindo de coração puro ao altar de Deus, servindo de coração íntegro. Não deixe a sua fidelidade a Deus de lado, não deixe a sua fidelidade ao Senhor de lado. Continue crendo, continue perseverando, continue sendo forte.
porque muitos estão precisando de forças, muitos estão precisando dessas forças, então que essas forças cheguem aí agora em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos ouvir também o irmão Júnior. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. E como o irmão Lucas falou, nós estamos aqui lançando o convite a cada um de vocês para que venham nos fazer uma visita, para que vocês venham estar conosco e sentir a presença do Espírito Santo, porque é impossível você chegar até este lugar e não sentir a presença de Deus. Ah, Júnior, é honra, é glória de vocês. Não, é a presença do Espírito Santo que está aqui nesse ministério, através da nossa busca, através do nosso sacrifício. Não porque merecemos ou somos melhores do que outras pessoas, não. Nós se esforçamos, nós buscamos a presença do Espírito Santo, nós nos entregamos de corpo e alma ao Espírito Santo, renunciamos nossos desejos, nossas vontades e fazemos a vontade dele. Por isso, o Senhor opera em nosso meio. Por isso, muitas pessoas, se você abrir no YouTube, na página da igreja, você irá ver lá testemunho de pessoas sendo curadas por câncer, testemunho de pessoas que estavam desacreditadas, testemunho de pessoas que, olha, o médico já tinha dito que não tinha jeito, e Deus curou, Deus transformou, Deus mudou. Por quê? Porque Deus, ele muda, como o irmão Lucas falou, Deus ainda opera, Deus ainda transforma. Mas o que tem acontecido, muitas pessoas que não acreditam nisso, têm colocado na cabeça de outras pessoas que não tem mais jeito, que Deus não opera, que cessou, que não sei o que isso e aquilo, e as pessoas ficam em suas casas, doentes, aceitando a doença, coisa que não é de Deus, coisa que é do maligno, coisa que é do diabo. O diabo coloca a doença, mas Deus, ele cura a doença. O diabo, ele veio colocar a doença, roubar, destruir, matar, mas o Senhor Jesus, ele deixou claro: eu vim para desfazer as obras do diabo. E a palavra de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 32 em diante, que já é uma das passagens mais conhecidas pelos irmãos, que o título diz: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E começa a ser interessante, porque aqui nós vimos que tinha um gigante que estava desafiando o exército do Deus soberano, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E um gigante, ele desafiava, e ele falava as coisas contra o exército. Ele falava: olha, não tem homens aí, olha, esse exército são um bando de moles, olha, são um bando de frouxos. Ou seja, ele falava as coisas contra as pessoas daquele exército. E o que aconteceu? Aquele exército estava com medo. Aquele exército não conseguia pelejar contra aquele gigante. Por quê? Porque não tinha mais fé. Porque a fé deles estava pouca. Porque eles não tinham confiança. Porque eles não estavam mais com confiança no Senhor. Mas o que acontece? Davi, ele aparece, um homem pequeno, um homem de estatura simples, um homem que olharam para ele e até desprezaram. Mas Davi tinha algo que não tinha naquele exército. Davi tinha a presença do Espírito Santo. Davi, ele tinha a certeza de que o Senhor estava com ele. Então Davi chegou e desafiou aquele gigante. Mas começa a ser interessante, sabe por quê? Porque o medo, ele faz com que você olhe para o gigante e veja ele impossível. Mas a fé faz com que você olhe para o gigante e veja ele pequeno. Por quê? Porque você sabe o tamanho do Deus que você serve. Enquanto o exército olhava para o tamanho de Golias, Davi olhava para o tamanho do Deus que ele servia. Enquanto o exército olhava e dizia: olha, esse homem é muito grande, Davi olhava e dizia: esse homem é muito pequeno comparado ao Deus que eu sirvo. Enquanto o exército olhava a estatura do gigante, Davi, ele olhava o poder do Deus que ele servia. Por quê? Porque ele estava cheio de fé, ele estava com confiança no Senhor. Eis aí uma questão que muitas pessoas não têm hoje: confiança no Senhor. As pessoas não conseguem descansar, as pessoas colocam problemas em cima de si e acarretam medo, acarretam insegurança, e o que acontece? Ficam presas,
não conseguem decretar a vitória, não conseguem decretar que vai ser vitorioso, que vai vencer, que já está derrotado aquele problema. Por quê? Porque não estão com confiança mais no Senhor, porque sem saber deixaram que um inimigo colocasse na sua mente que o problema que está na frente delas é maior do que o Deus que elas servem. Mas Davi chegou ali para mostrar algo que os soldados eles não estavam vendo. Os soldados estavam olhando para a estatura de um homem, mas Davi estava olhando para o poder de Deus. Então, se você está com um problema, e se você entregue nas mãos do Senhor. Ah, Júnior, eu entreguei. Então, se você entregou nas mãos do Senhor, descanse. Já decrete a sua vitória. Qual vitória, Júnior? A mesma vitória que Davi olhou e disse. Os soldados olhavam e diziam, olha, não tem jeito, você vai morrer. Davi olhou e disse, olha, o Senhor hoje me entregará aquele gigante. As pessoas olhavam para Davi e diziam, olha, você vai morrer, tu é uma criança, olha, você não tem estatura, você não tem corpo de guerreiro. Davi olhou e disse, olha, o Senhor vai me entregar esse gigante. Então, se você está passando problema na sua área financeira, na sua área sentimental, se você está passando problemas espiritual, e se você veio e o Senhor falou que vai operar, que vai transformar, que vai mudar a sua vida, creia, coloque na sua mente, olha, o Senhor disse, o Senhor vai cumprir. Se chegar a pessoa e dizer, olha, não tem jeito, olha, acabou, olhe para essas pessoas e digam, olha, o Senhor vai operar porque Ele é poderoso. E quando você for passando na rua e as pessoas olharem e dizerem, olha, eu não entendo, Júnior, olha, eu não consigo entender, por quê? Porque aquela pessoa, olha, está com enfermidade, está passando isso, está passando aquilo, mas aquela pessoa está de cabeça erguida, ela olha para mim e diz, olha, Deus vai me curar, Deus vai transformar, Deus vai mudar a minha vida. Eu não sei como é que essa pessoa está passando isso e tem tanta fé. Era a mesma situação de Davi, sabe por quê? Porque os soldados olhavam para ele naquele momento e dizia, olha, esse homem desse tamanho vai lutar com um gigante daquele, e ia olhando e dizendo, eu vou vencer, eu vou ganhar, olha, já venci, olha, Deus vai me entregar na mão esse gigante. O que era isso? Era fé. A fé que tinha em Davi mostrou ali aqueles soldados algo surreal. O quê? A fé de Davi mostrou que ele já tinha vencido aquele gigante antes mesmo de entrar no campo de batalha. A fé daquela mulher Cirofenícia mostrou a cura dela antes dela tocar em Jesus. Antes dela ir até tocar em Jesus, ela já tinha visto a cura dela. Então, irmãos, a fé é isso. Não é você chegar e Jesus te olha, não, olha isso aqui, aquilo, não. A fé é você acreditar que Jesus te curou. É você olhar, Jesus olhar e dizer, está curado. E você dizer, olha, eu estou curado em nome de Jesus. Olha, mas olha, ainda está aí, não, mas Ele já me curou. Mas quando eu bater um exame, eu já vou estar curado. Olha, quando eu fazer o exame, eu já vou estar curado. Quando eu for ali, esse problema já sumiu. Irmãos, nós temos que ter fé. A fé de muitas pessoas tem acabado. O Senhor Jesus está querendo colocar fé em cada um de vocês. O Senhor Jesus está pedindo fé. Muitas das vezes você não recebe o seu milagre. Muitas das vezes você não recebe aquilo que o Senhor quer te dar porque você não tem fé, porque você não consegue pedir, porque você não consegue crer nas promessas do Senhor. O Senhor disse que você vai ser vitorioso. O Senhor disse que você é filho. O Senhor disse que vai te dar a terra, mas muitas das vezes você não acredita. Por quê? Porque não tem fé nas promessas dele. Júnior, mas por que vocês, olha, acreditam nisso de orar? Acreditam porque o Senhor Jesus deixou essa promessa para cada um de nós. Olha, empunharão sobre os enfermos e os curarão. Olha, em meu nome falarão novas línguas. Olha, nós cremos, nós tínhamos fé, e o que acontece por nós termos fé que Ele deixou essa promessa, tomamos posse. E o que acontece? O milagre acontece porque nós tomamos posse. Mas muitas das vezes você vem até aqui, você escuta essa live, você escuta o irmão Lucas pregando, eu pregando, os meninos pregando, a Sara pregando, e o que acontece? Não deixa gerar fé em você, e a palavra vai entrar e vai sair, vai ser uma coisa vazia, entra nesse ouvido, sai nesse. Mas quando você guarda a palavra, quando você tem fé, você é como aquele homem que mandou chamar Jesus,
vá até Jesus. Aí chegou, os soldados chegaram até lá e disse: olha, Senhor, olha, eu quero que o Senhor cure o meu servo, que se encontra muito doente. Jesus olhou e disse: bora, eu vou até a sua casa e o curarei. O homem olhou e disse: olha, somente uma palavra tua e ele estará curado, porque eu sei que o Senhor é um homem de autoridade. Então creia na autoridade do Senhor. Se o Senhor já decretou que essa doença vai sair, se o Senhor já decretou que essa enfermidade, essa doença vai sair, esse problema na área financeira, na área sentimental vai sair, creia. Creia, irmãos. Muitas das vezes nós não decretamos, nós ficamos contando derrota. E aonde nós deveríamos decretar: doença, eu te dou uma ordem, saia. Naquela cruz o Senhor Jesus tomou sobre si as doenças, as enfermidades, toda a miséria ele tomou sobre si ali. Então eu te dou uma ordem em nome de Jesus. Mas o que acontece? A falta de fé. As pessoas não têm mais fé em Deus. As pessoas não conseguem mais orar. As pessoas não conseguem mais buscar o Senhor Jesus. E por isso que é mais fácil dizer que os dons espirituais cessaram com os apóstolos do que buscar os dons espirituais com zelo. Por quê? Porque você, para receber os dons espirituais, você terá que buscar. Você, para receber os dons espirituais, você vai ter que jejuar, você vai ter que obedecer, você vai ter que se sacrificar, você vai ter que se entregar ao Senhor Jesus. E qual é mais fácil? Fazer isso ou dizer que os dons espirituais morreram junto com os apóstolos? A carne sempre vai querer o mais fácil. E o diabo, ele aplaude. O diabo diz: olha, é por esse caminho aí mesmo. Os dons espirituais cessaram. Mentira, mentira do diabo. Os dons espirituais não cessaram. O Senhor Jesus deixou a promessa e nós ainda cremos na promessa. E se você que está ouvindo e não acredita, se você não tem fé nos dons espirituais, não atrapalhe pessoas que têm. Se você não tem fé, não atrapalhe pessoas que têm fé. Se você não tem fé, respeite as pessoas que têm fé. Se você não tem fé, sente e aprenda com quem tem fé, irmãos. Aprenda. Olhe, seja humilde e reconheça: olha, eu não tenho fé para isso, mas eles têm. Então vá lá e Deus vai te curar, Deus vai te transformar. Mas não, o orgulho do ser humano é melhor dizer o quê? Olha, aquilo ali não é de Deus, é do diabo. Aquilo ali é o diabo que opera. O orgulho do ser humano é mais fácil dizer que é do diabo do que olhar e dizer: olha, eu não tenho fé para isso. Mas se você for, Deus vai te curar, Deus vai usar ele para te curar e para te libertar. Então, irmãos, que vocês venham ter uma certeza: os dons espirituais não morreram. O Senhor Jesus, ele ainda opera. O Senhor Jesus, ele ainda cura. Aleluia. O Senhor Jesus, ele ainda liberta. O Senhor Jesus, ele ainda faz prodígios e maravilhas. Mas o que acontece? Pessoas hereges, que são pessoas hereges, pessoas filhas do diabo, que ficam inventando conversas, dizendo que morreram com os apóstolos, dizendo isso acabou, olha, já era. Pessoas que fazem isso são usadas pelo diabo. Tome cuidado, porque eu asseguro uma coisa a vocês: todo pecado será perdoado, menos um: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então tome cuidado. Que anda falando que aquela pessoa está sendo usada pelo diabo, em mim é do diabo. Aí sua luta já não está sendo comigo, está sendo com o que opera em mim, a presença do Espírito Santo. E se você falar e o Espírito Santo que opera em mim se sentir ofendido, é blasfêmia. Tome cuidado, irmãos. Não é só comigo, com outras pessoas. Você pode ver pessoas, ou seja, libertando pessoas e dizer: olha, é o diabo ali. Tome cuidado, porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo, pode estar perdendo a sua salvação. Então tome cuidado. Se você não tem fé, não atrapalhe quem tem fé. Seja humilde. Diga: olha, eu não tenho fé, eu faço isso, faço aquilo, mas não tenho fé para isso. Mas se você for, Deus vai operar, Deus vai mudar a tua vida. Então essa é a minha palavra. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, pega
do que o irmão falou, que assim não pagar o preço por isso. Então, como vou saber quem é de Deus e quem não é de Deus? É simples, a palavra ensina. Gálatas, capítulo de número 5, versículos de número... Vamos falar do 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pessoas que praticam esse fruto do Espírito é pessoas que têm o Espírito Santo. A ira pode vir de uma pessoa que tem Deus. Uma pessoa que tem Deus pode se irar. É ser humano, só não pode permanecer na ira. Só não pode deixar com que a ira faça pecar. Agora, o que acontece? Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus pode se entristecer? Pode ficar triste por situações. Só não pode deixar a tristeza predominar sobre a sua vida. Por isso, o versículo de número 22 fala sobre a temperança, que significa domínio próprio. Quem tem domínio próprio não vai deixar os erros se apoderarem de sua vida. Não vai deixar os erros se apossarem de sua vida. Quais erros? Versículo 19 em diante. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério. Quem serve a Deus, quem tem o Espírito Santo, não pode cometer adultério. Não pode adulterar. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que olha isso, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui é simples. Se você vê um homem, uma mulher que se diz de Deus, não praticar essas coisas, mas praticar o fruto do Espírito, essa pessoa é de Deus. Essa pessoa serve a Deus e tem o Espírito Santo. Essa pessoa que faz isso tem o Espírito Santo, então não persiga. E por ela ter o Espírito Santo, por ele ter o Espírito Santo, vai fazer milagres no nome do Senhor. O mais importante também vai se tornar sob essas avaliações. Vai acontecer, não é somente línguas estranhas, é curas. Vai acontecer prodígios, os demônios vão se manifestar e vão se sujeitar. Agora, o que nós muitas vezes não vemos e se torna difícil para muitas pessoas verem e deveria ser mais facilmente vistos, era demônios se manifestarem. Milhões e milhões de anjos caídos, que hoje nós assim os chamamos de demônios, não se manifestam mais em muitas pessoas que visitam a igreja, que vêm à igreja. Por quê? Porque aqueles que são responsáveis por orar sobre a vida dessas pessoas não têm mais autoridade. E por que não tem mais autoridade? Porque é como o irmão Júnior falou, não buscam mais a Deus, não querem mais jejuar. Jejum de 1 hora já basta. Não, jejum, vou tirar agora, vou me abster do celular. Só vou ficar aqui 6 horas sem usar celular, é vergonhoso. Sangue de Jesus tem poder. Aí pessoas que abrem a boca para dizer, não, vou me abster aqui dos alimentos, vou me abster do arroz, vou me abster da carne, do macarrão, mas eu vou comer agora pão. É pão com algo. Aí o que acontece? Cadê o jejum? Mas o Senhor Jesus, ele falou que o jejum já ficou e começa a inventar desculpas. Olha, o jejum é necessário. Sabemos que o verdadeiro jejum a Deus é uma humilhação. E através disso eu vou contar, o Espírito Santo me lembrou do sonho que eu tive esses dias. Sonho não, revelação. Fazer como a irmã Jo falou, revelação. Porque a revelação a pessoa não se esquece. Se o Espírito me lembra agora, eu vou novamente repassar essa revelação para ficar gravado. Essa revelação acontecia o seguinte, eu vi uma criança, uma mulher segurando uma criança,
Só que essa criança, ela não tinha 3 anos, não tinha 5, não tinha 1 ano. Essa criança tinha como se fosse 3 meses, por incrível que pareça. E quando eu olhava para essa criança, eu a perguntava, eu dizia, olha, você está com fome? E o surpreendente acontece, porque como é que uma pessoa vai perguntar a uma criança de 3 meses que não tem entendimento para falar se ela estava com fome? Só que essa criança, ela falava. E essa criança, eu via que quando ela dava a primeira palavra, ela falava em nome do Senhor. Ela profetizava em nome do Senhor e começava a dizer, não, eu não estou com fome, porque a minha alimentação é jejum e humilhação perante ao Senhor, e humilhação perante ao Deus vivo. Quando essa criança dizia isso, ela saía dos braços da mulher e ia até o chão. Quando essa criança começava a andar, esse recém-nascido, bem se dizer assim, começava a andar, se ajoelhava. Agora, quando se ajoelhava, se transformava realmente em uma criança de 2, 3 anos e começava a pôr a mão no chão e com a cara sobre as suas mãos, com o rosto sobre as suas mãos, forma de humilhação, como os profetas de Deus faziam assim no passado. Quando se humilhavam perante ao Senhor, colocava as suas mãos sobre a terra e o seu rosto em pó. O famoso dito, rosto na areia, rosto em pó, rosto em terra. Não ficava simplesmente de joelho e de cabeça erguida, não, se ajoelhava até o fim. Colocava sua face sobre a terra. Quando fazia isso, dizia, tem misericórdia de nós. Quando eu via aquela situação, eu ficava perplexo, atônito. Eu ficava sem reação. Eu via toda aquela situação ali e ficava sem argumentos, sem ter o que fazer, sem fazer nada. Ficava parado apenas observando. Quando eu via essa criança fazer isso, eu olhava para os céus. E quando eu olhava para os céus, eu via uma nuvem negra vindo. Eu vi uma nuvem negra vindo a caminho de uma cidade. Eu vi essa nuvem negra e eu sabia que isso era caos, era destruição. Eu sabia que isso era coisa ruim. Só que quando eu tornava a olhar para o chão para ver a criança, ela não estava mais lá. E conforme isso acontecia, eu tentava fazer com que houvesse de novo, olha só isso, houvesse de novo uma criança, eu tentava fazer como voltasse a criança como alguma coisa. Eu tentava buscar, para vocês entenderem melhor ainda, eu buscava fazer com que a criança nascesse de uma raiz de planta. Por que de uma raiz de planta? Por causa que a raiz significa nascimento, significa que ela vai crescer. E eu tentava fazer com que aquela raiz tivesse vida, só que não tinha mais. Agora olha só, me desperto do sonho. E me desperto desse sonho, dessa revelação, e aquilo ficou dentro do meu coração. Não saiu do meu coração. E quando eu comecei a meditar, eu orei ao Senhor, pedindo que o Senhor assim me revelasse sobre. Agora eu fui entendendo a revelação. Naqueles momentos, então, que eu fui falando, mandei até o áudio no grupo da igreja, fui falando, o Senhor foi me explicando, me revelando ao coração. E dizia, a nuvem negra é o caos. A criança simboliza pessoas que oram, pessoas que intercedem. Na verdade, não somente oram, mas intercedem. São pessoas intercedoras, por causa que pediam misericórdia a Deus. Pessoas que intercedem por cidades, pessoas que intercedem por famílias, pessoas que intercedem por muitas coisas. Aí o que acontece? Quando desaparece, essas pessoas estão desaparecendo. Essas pessoas estão acabando. Está acabando o número de intercedores. Está acabando o número de pessoas que intercedem. Está acabando o número de pessoas que se importam com o seu próximo ao ponto de interceder. Pessoas que já estão abandonando, se esfriando, deixando a frieza tomar de conta. Aí o que acontece? O que faz isso acabar? Pecado. O que faz isso ser destruído? Pecado. Tem muitas pessoas que estão guardando mágoa no coração. E Deus não está ouvindo mais orações.
porque o Senhor Jesus ele deixou claro, se não perdoar, não será perdoado. Tem muitas pessoas que estão com mágoas no corações, pessoas que intercedem, estão com mágoa no coração e o Senhor não está ouvindo orações. Está na hora de se arrepender, está na hora de se humilhar verdadeiramente ao Senhor, colocar o rosto em terra e começar a dizer, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Ou seja, tem que perdoar o irmão. Tem que perdoar o irmão para que o Senhor torne a ouvir a oração, para que o Senhor torne a ouvir a intercessão, para que torne o Senhor novamente a te ouvir. Então o que acontece? É necessário um coração puro, é necessário um coração reto, é necessário um coração íntegro perante ao Deus vivo. É necessário um coração, assim como o salmista vai falar no Salmo 24, um coração puro, ficar de mãos limpas, andar na justiça do Senhor. Agora o que acontece? Se não fazer isso, a nuvem negra vai vir. A nuvem negra vai vir e vai formar um grande caos. Vai ter grande caos pela frente, para que pessoas então novamente tornem a colocar os joelhos no chão e entendam que o Senhor só ouve orações daqueles que estão de bem com Deus, de coração íntegro perante ao Senhor. Essa nuvem negra ela vai vir para fazer destruições acontecer. Eu não estou lançando maldição. Eu estou dizendo o que vai acontecer por falta de arrependimento de muitas pessoas. A nuvem negra ela vinha e por não ter intercedores e pessoas que intercediam, essa nuvem negra está vindo em busca de causar destruição, de causar caos, de causar doenças. Muitas pessoas descerão à sepultura por causa disso. Agora o que acontece? Se houver arrependimento, assim como aconteceu quando Jonas fez essa pregação para a cidade de Nínive e mais de 120 mil pessoas se arrependeram, essa nuvem negra desaparece em um estalar de dedos. Um estalar de dedos, por quê? Porque o Senhor ouve aqueles que se arrependem. O Senhor se alegra com aqueles que se arrependem. O Senhor se alegra com aquelas pessoas que se arrependem de seus pecados. O Senhor se alegra com essas pessoas. O pecado entristece o Espírito Santo, mas o arrependimento genuíno, ou seja, verdadeiro, alegra o Espírito Santo. Então tem muitas pessoas que estão precisando se arrepender verdadeiramente. Tem muitas pessoas que não estão arrependidas, que estão apenas com remorso. Aí fica se perguntando no coração, Senhor, será que eu estou errada? Será que eu estou errado? Agora você tem a resposta. Faça dessa resposta o poder de Deus se manifestar em suas fraquezas. Também vamos ouvir o irmão Carlos. Glória a Deus, salve os irmãos, papai, do Senhor Jesus. E aqui estamos, mais uma noite de segunda-feira, lançando o convite a cada um de vocês, mas não só o convite de vir até aqui, à igreja, conhecer o ministério, mas também o convite de poder ter a oportunidade de ir para a glória do Senhor, ou seja, lançando a palavra de salvação a cada um de vocês, pois bem sabemos que estamos nos fins dos tempos, o tempo é findo e o Senhor está chegando, o Senhor está voltando. Então estamos aqui anunciando a palavra a cada um de vocês, a palavra de salvação, a palavra de arrependimento, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma e também restaura, né? Lembro até da parábola das bodas do cordeiro, a qual fala que um rei enviou seus servos a convidar, a chamar as pessoas para as bodas, mas a palavra nos fala que muitos rejeitaram, muitos fizeram pouco caso do convite e não aceitaram o convite, outros até agrediram os seus servos, mas aí então o rei disse: depois das saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos saindo pelos caminhos ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Ou seja, nós sabemos que não éramos dignos da salvação. A salvação não era para nós, era apenas para o povo de Israel.
mas ao povo de Israel rejeitar a salvação, então sobrou agora para nós por meio da graça. Então o Senhor nos convida, o Senhor convida a todos, tanto quanto a bons como para maus. O Senhor convida nessa noite a cada um de vocês que estão assistindo essa live para ter um encontro com Ele. O Senhor quer transformar a sua vida assim como transformou as nossas vidas. Então cabe a mim aceitar o convite do Senhor, cabe a mim querer ter uma nova vida, um recomeço e também morar na glória com o Senhor. Você que se encontra vazio, faminto, sedento deste mundo, você que já procurou prazer neste mundo podre e não conseguiu, você que já tentou saciar a sua sede neste mundo, você que já tentou saciar a sua fome neste mundo de trevas, mas do contrário, você só aumentou ainda mais o seu vazio. O Senhor te convida nessa noite, o Senhor te convida nessa noite para beber de graça e também para comer de graça daquilo que é eterno, daquilo que o dinheiro não pode comprar, daquilo que você não irá comprar através do dinheiro, mas através do arrependimento, através do seu reconhecimento como um miserável pecador e necessitado do Senhor Jesus. Então, é isso que viemos fazer, não só hoje, mas como todas as segundas, anunciar a vocês a palavra de arrependimento, porque o Senhor não olha para o que você já fez, diferente do homem. Nós, seres humanos, sempre vamos olhar para a sua falha. Não, mas ele fez aquilo, você não é digno. Mas o Senhor, Ele olha com um olhar de misericórdia, independentemente do que você já fez, se você já matou, se você já roubou, não importa. O Senhor te chama nessa noite, te convida para ter uma nova vida, para restaurar os seus caminhos. Mas, como eu falei no princípio, cabe a mim reconhecer que sou dependente do Senhor, porque muitas pessoas se acham bonzinhos. Não, eu não preciso ir para a igreja porque eu não bebo, porque eu não fumo, eu não mato. As pessoas acham que pecado é só você matar, que pecado é só você roubar ou beber, usar drogas. As pessoas têm essa mania de diminuir pecado e aumentar pecado e se acharem que são bons demais a ponto do Senhor não poder condená-los. Mas para o Senhor não tem acepção de pessoas. Não tem essa que você não bebe, não fuma, não usa droga e nem mata. Se você não tiver uma vida com Cristo, se você não andar em obediência à palavra, meu irmão, você está condenado. Você está condenado ao fogo eterno. Por isso cabe a cada um de vocês e também a mim reconhecermos que somos dependentes do Senhor, que precisamos ter um conserto, que precisamos largar o pecado, largar o erro e arrepender-se. Arrepender não de palavra, mas de atitude. Matar a velha criatura. Porque se eu digo que tive um encontro com o Senhor, que eu sirvo ao Senhor, ou até mesmo que tenho Deus na minha vida, mas as minhas obras me reprovam, minhas obras mostram o contrário, então Cristo não está na minha vida. Porque do que adianta eu dizer, não, Jesus está na minha vida, mas eu tenho intrigados, eu carrego mágoas no meu coração. Jesus não habita onde há mágoas. O Espírito do Senhor não habita onde há rancor. Então, que nós possamos aprender a ter uma vida com o Senhor e que não há merecidos, não é por merecimento, mas é a graça do Senhor que venha nos salvar. Não é que fulano merece mais do que ciclano, não é o seu dinheiro, não é porque você dá uma esmola para um pobre que vai comprar a sua passagem para o céu. É o seu arrependimento, é você reconhecer-se miserável a ponto de largar aquilo que desagrada ao Senhor, largar o mundo. A maior maneira, as pessoas falam que amam o Senhor, mas, como eu falei, as suas obras o reprovam. Amam mais o mundo do que a Deus, não querem deixar o mundo. Então, como eu amo a Deus se eu não largo o mundo? Porque a palavra diz que o mundo já é do maligno, e se eu faço as coisas do mundo, então isso justifica que eu sou do mundo. E se eu sou do mundo, eu também sou do maligno, eu também sou de Satanás. Então, a única forma de eu provar que amo verdadeiramente a Deus é eu rejeitando tudo aquilo que o mundo me oferece.
eu rejeito aquilo que o mundo vem a me oferecer, as paixões da minha carne. Então assim eu mostro verdadeiramente que amo a Deus. Por quê? Porque larguei tudo aquilo que eu praticava antes por amor a Cristo. Eu renunciei à minha velha vida, renunciei o velho homem que habitava dentro de mim e tomei posse da fé. Então, irmãos, é necessário que venhamos aprender isso. Mais uma vez eu digo, o Senhor está voltando, o tempo já está se findando. E como eu tenho me preparado para me encontrar com o meu Senhor? Como você tem se preparado para se encontrar com Cristo? Será que você está pronto? Será que eu estou pronto para a hora do arrebatamento? Será que ao tocar da trombeta eu serei arrebatado? Você será arrebatado? O que temos preparado para quem tem sido para se encontrar com o noivo ou para se encontrar com Satanás? Então essa é a questão, que muitos têm priorizado mais os seus desejos, têm priorizado mais as suas vontades do que priorizado a sua vida com Deus. Têm trocado o seu tempo de intimidade com Deus para fazer a sua própria vontade, para fazer os seus próprios desejos, as suas vaidades. Então, isso que tem acontecido nos últimos tempos, as pessoas, vamos dizer, estão se acomodando, as pessoas estão se relaxando e achando que Cristo não voltará agora, mas esquecendo que o Senhor pode voltar a qualquer momento, a qualquer instante. Não tem, vamos dizer, uma data correta, uma hora marcada, pontual, mas é a qualquer momento. E isso é que nos faz caber a estarmos sempre prontos. Não é, eu vou me preparar, é eu estar pronto, porque eu não sei, a qualquer momento o Senhor virá nos buscar. E se no momento que Ele voltar eu estiver despreparado, ou você estiver despreparado, que desculpa eu poderei dar? Que desculpa você poderá dar que não teve tempo, que não sabia? Como eu irei me justificar diante do Senhor? Tempo nós temos de sobra. Então, cabe a cada um de nós estarmos prontos, preparados para o dia e a hora do arrebatamento, e nos preparar com sabedoria. Como eu falei, muitas pessoas têm trocado o seu tempo, têm priorizado, têm buscado mais as suas coisas, satisfazer mais as suas vontades, do que buscar uma aliança com o Senhor, e até mesmo de levar uma mensagem para aqueles que necessitam ouvir, para aqueles que também necessitam se arrepender. É como a palavra nos fala: quem enviarei? E como crerão se não há quem pregue a palavra? Então essa é a questão que nós viemos a nos despertar para a vida do Senhor, que nós viemos a despertar para o dia do arrebatamento, o qual não sabemos nem o dia, nem a hora. Então essa é a minha palavra. Eu agradeço a rica oportunidade que cada um de vocês venham tomar posse dessa palavra e fazer aquilo que a palavra nos ordena, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, para vocês verem como é o mundo espiritual, aproveitar o que o irmão Carlos já vinha falando sobre a importância de estarmos prontos e estarmos preparados. Enquanto o irmão falava, eu senti um cheiro muito forte, para vocês terem noção, eu senti um cheiro muito forte de cigarro. Sabe o que é isso? Fiquei meditando aqui. Tem muitas pessoas que estão envolvidas com cigarro. Tem muitas pessoas que estão pegando esse pequeno vício, e fazendo com que se prenda a ele. Tem muitas pessoas que estão se prendendo a pequenas coisas. E essas pequenas coisas, sabe o que está acontecendo? Essas pequenas coisas estão prendendo essas pessoas, e se não se arrepender, se não deixar isso, vai levar ao inferno. Sabe por quê? Porque da mesma forma que o cigarro ele mata por dentro, da mesma forma que o fumo ele mata por dentro, é isso que acontece na vida espiritual. A pessoa morre primeiro por dentro para depois morrer por fora. Sabe o que é isso? Primeiro morre o espírito, primeiro morre a intimidade do homem para com Deus, primeiro morre a relevância que o homem poderia ter para com Deus, se alegrar no Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, ou seja, morre o desejo, morre a vontade de buscar a Deus, morre o Espírito,
o almejo que o espírito poderia ter a Deus e começa a se envolver nessas pequenas coisas mundanas, começa a se envolver nessas pequenas coisas, ocasionando tanto uma morte física como também uma morte espiritual. Então esse é um recado de Deus: deixe o cigarro, deixe o fumo, em nome do Senhor Jesus, se arrependa disso, deixe disso e comece então a buscar a Deus. Comecem então a buscar o Senhor verdadeiramente. Comecem então a deixar. Tem muitas pessoas que infelizmente estão presas a essas pequenas coisas. Eu poderia falar de todas essas coisas, mas falo daquilo que então o Senhor me tocou no coração. Poderia falar de prostituição, poderia falar de bebidas, poderia falar de cachaça, de cerveja, mas veio isso em meu coração. Então vamos também ouvir a irmã Sara. Se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 31. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa mulher uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, irmãos, a gente pode ver nessa palavra que Jesus ele está falando sobre a palavra e a gente pode ver dois grandes exemplos de Marta e Maria. Marta, ela preferiu ficar servindo, Marta, ela preferiu estar fazendo os seus serviços, mas já Maria, ela preferiu ouvir a palavra do Senhor. Maria, ela preferiu abandonar tudo que ela estava fazendo para poder ouvir a palavra do Senhor. E o que a gente pode ver nessa palavra é que é algo que vem acontecendo nos dias de hoje. É que muitas pessoas, em vez de buscar o Senhor, em vez de ter um momento de intimidade, um momento para ler a palavra do Senhor, para falar com o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, estão colocando outras coisas em primeiro lugar. Estão colocando afazeres, estão colocando trabalhos, estão colocando cansaço em primeiro lugar, em vez de servir ao Senhor, em vez de buscar ter uma intimidade com o Senhor. Muitas pessoas estão fazendo igual Marta, estão se preocupando mais com as coisas carnais, estão se preocupando mais em fazer os seus afazeres. Então, isso é o que tem afastado muitas pessoas da presença do Senhor. Isso é o que tem esfriado o amor de muitas pessoas. Não tendo um tempo para o Senhor. E é algo que o Senhor ele vem nos cobrando nesses últimos dias. É ter mais uma intimidade com Ele, é ter mais uma entrega com Ele, uma entrega verdadeira. Se entregar por completo ao Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Pois como o Senhor ele falou que Maria ela escolheu a boa parte, aqui era ouvir a palavra dele, aqui era ouvir a palavra do Senhor. Então, a gente ouvindo a palavra do Senhor, a gente irá nos gerar mais força, mais fé, mais ânimo. E a gente fazendo os afazeres, muitas das vezes iremos ficar cansados ao ponto de se entristecermos, ao ponto de ficarmos desanimados. Então, a palavra do Senhor, ela é suficiente. É claro que a gente deve ter o nosso tempo para fazer as nossas obrigações, mas também devemos criar um tempo para ter um relacionamento com o Senhor, para ter uma intimidade com o Senhor, uma conversa com o Senhor. Então, o que o Senhor ele vem falar para cada um de nós é que venhamos colocar Ele em primeiro lugar, é que venhamos deixar tudo aquilo que nos empata de servir a Ele, que nos empata de ter uma intimidade com Ele, que a gente deve voltar ao primeiro amor, que a gente deve reacender aquela chama que havia em nós desde o começo. Então, irmãos, essa é a minha palavra, que vocês possam guardar essa palavra no coração de cada um de vocês e que vocês possam colocar o Senhor em primeiro lugar.
que vocês possam buscar ter uma intimidade mais profunda com o Senhor, em nome de Jesus. Também vamos ouvir o irmão Davi. Glória a Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, podemos ver que hoje em dia há uma dificuldade muito grande para buscarmos ao Senhor Jesus, para as pessoas buscarem ao Senhor. Por quê? Porque coloca afazeres, coloca coisas materiais acima do Senhor Jesus. Isso e aquilo, eu não preciso ir para uma igreja, eu não preciso estar sentado na cadeira para escutar uma pregação, aceitar Jesus, não preciso disso. As pessoas falam hoje em dia, pai, por quê? Porque eu já tenho Jesus no meu coração, eu oro em casa, eu fico em casa mesmo, buscando ao Senhor. As pessoas hoje em dia têm a tendência de falar isso, de dizer que não precisa estar dentro de uma igreja para servir ao Senhor, mas podemos ver que essas pessoas, ao elas falarem que tem Jesus no seu coração, que ama ao Senhor, que ora em casa, podemos ver que essas pessoas estão mentindo. Por quê? Porque não, isso é desculpa para que não venha para a casa do Senhor, isso é desculpa para que não venha aceitar ao Senhor, para que não venha deixar suas práticas mundanas. E podemos ver, vou dar um exemplo, João capítulo 14, versículo 15, Jesus vai falar, se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, se eu falo, se tenho Jesus no meu coração e faço as coisas deste mundo, se eu falo que amo a Jesus, mas que demonstra através das minhas ações e atitudes, ao contrário, eu estou mentindo, eu sou mentiroso, porque não tem como eu falar que amo ao Senhor Jesus e continuo na prática do pecado, eu estou sendo mentiroso. Por quê? Porque eu digo que amo ao Senhor, mas o Senhor Jesus disse que os que me amam guardam a minha palavra, os que me amam vivem em obediência à minha palavra. Eu amo o Senhor Jesus, mas vive ao contrário da palavra, vive bebendo, farrando, se prostituindo, fazendo coisas que não convém a um cristão fazer, E podemos ver que é uma luta para as pessoas buscarem hoje em dia ao Senhor Jesus, porque não é fácil buscar mesmo ao Senhor Jesus, não é fácil, porque as pessoas hoje em dia sabem que o necessário é renunciar, e só da gente falar nas palavras renúncia, em renunciar, as pessoas já não gostam, as pessoas já ficam debatendo com você, já ficam indo para cima de você, só de você falar, para você servir a Jesus, você tem que deixar isso, deixar aquilo. E as pessoas pensam, está me julgando, Jesus me conhece o meu coração, Jesus sabe que eu sou pecador, sou falho, ele já morreu por mim, já pagou pelos meus pecados. Não, isso, ele veio para morrer, para você ter uma nova chance, uma nova oportunidade, mas isso não quer dizer que nós já estamos salvos, não. A gente precisa cada dia mais lutarmos contra as nossas vontades carnais. A gente precisa ainda aceitar ao Senhor Jesus, porque somos pecadores. Não é só porque Jesus morreu naquela cruz por nós que a gente deixou de ser pecador, não, somos pecadores. Porque se eu falar que não sou pecador, estou mentindo. João mesmo fala isso. Se eu falar que eu não sou pecador, sou mentiroso. Todos nós sabemos que somos pecadores. Se alguém me falar, eu não sou pecador, pronto, eu já me ajoelho perto daquela pessoa, porque aquela pessoa já é um santo, já é um anjo, já. Porque não tem como uma pessoa dizer que não tem pecado, porque ela tem. Somos pecadores e somos necessitados cada dia mais da presença do Senhor, da misericórdia do Senhor, não somos nada. E por isso, irmãos, que eu falo a vocês que é uma luta para servir ao Senhor. Se você chega até o Senhor Jesus, se você vem para a presença do Senhor e coloca dentro do seu coração, eu quero aceitar o Senhor, já vai sabendo que vai ter que renunciar. Jesus morreu por mim, já pagou pelos meus pecados, mas não. Tem como você entrar no reino dos céus se prostituindo? Não tem. Tem como você entrar no reino dos céus bebendo? Não tem. Tem como você entrar no reino dos céus fumando? Não tem. Tem como você entrar no reino dos céus fazendo coisa errada? Não tem como. Não tem. Se tivesse, era bom, mas não tem. É preciso renúncia. Não tem. Então se arrependa. Coloque dentro de você, eu quero mudar, eu quero
buscar, porque as pessoas que chegam até a presença do Senhor Jesus, que levanta a mão e diz, olha, eu quero aceitar o Senhor, já vai sabendo que vai ter que renunciar, porque não é fácil. Você vivia uma coisa antes de você aceitar o Senhor, antes de ouvir a palavra que você não conhecia, você fazia as suas coisas que você mais gostava, que eram as coisas deste mundo. Mas quando você chega na presença do Senhor, você já vai sabendo que vai ter que mudar, se arrepender dos seus malfeitos. E podemos dizer que quando um cristão decide se arrepender, que ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que ele coloca dentro dele que ele quer mudar verdadeiramente, é aí que vai gerando dentro dele aquele temor. Vai gerando dentro dele aquele temor. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, ele soube que o que ele fazia era errado. Então, a nossa carne fala, a partir do momento que você aceita Jesus, que se arrependeu, sua carne fala, olha, vá beber, não vou. Vá fazer isso, vá fazer aquilo, não vou. Por amor ao Senhor Jesus você não faz. Por quê? Porque você agora tem o temor, sabe que aquilo é errado e não faz, por amor à palavra. Provérbios capítulo 9, versículo 20 vai falar, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, quanto mais eu obedeço a palavra, quanto mais eu tenho temor, mais sábio eu vou ficar, mais sábio eu sou. Mas, se eu faço besteira e conhecendo a palavra, eu sou um tolo. Por quê? Porque eu conheço a palavra, mas não obedeço. Conheço a palavra, mas continuo fazendo as mesmas práticas mundanas. Não tenho a sabedoria, sou tolo, porque eu conheço, mas não obedeço. Os fariseus faziam isso, conheciam a palavra, mas eles viviam na palavra, não viviam. Eles viam Jesus curando enfermos, eles viam Jesus expulsando demônios e diziam, olha, ele está expulsando demônios pelo Beelzebu. Mas aí, por quê? Porque eles tinham inveja de Jesus, sabiam que Jesus era o Messias. E dentro deles não tinha temor. A vontade deles era matar o Senhor Jesus, fazer de alguma forma para matar ao Senhor Jesus. Podemos ver isso em tudo, nas palavras. Naquele momento em que um doutor da lei chega até Jesus e fala, mestre, é lícito nós dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Jesus disse, olha, mostrai-me, pois, uma moeda. Jogaram a moeda e o Senhor Jesus pegou e disse, de que é esse efígie, esta inscrição? Eles disseram, de César. Daí Jesus disse, olha, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles já usaram aquilo de malícia para pegar ao Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus já sabia dentro o que havia no coração deles. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quanto mais obedecemos, mais temor temos. Quanto mais obedecemos, mais sabedoria temos. O essencial, a obrigação de todo cristão é viver em obediência à palavra. A obrigação do cristão é cada dia mais obedecer à palavra, lutar para que não venha cair e envergonhar ao Senhor, porque numa queda em que caímos, em que falhamos, estamos envergonhando ao nosso Senhor. Por quê? Porque a partir do momento que caímos, que erramos, o diabo nos acusa perante o Senhor, e é uma vergonha para isso. Por quê? Porque caímos, não honramos ao Senhor. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, vai falar que de tudo que se tem ouvido tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial de todo homem. Então, o essencial é obedecermos, o temor, é ter temor dentro de nós, mas esse temor só gera a partir do momento em que eu me arrependo, e a partir do momento em que eu coloco, Senhor, eu quero mudar, eu quero te servir. Coloca dentro de mim o temor, e a partir do momento em que você já vai estar botando a sua carne para jejuar, porque a sua carne coloca dentro de você, faz aquilo, não quero, você está colocando sua carne para jejuar. Mas a partir do momento em que fazemos o que a nossa carne quer, a nossa carne vai se alimentando daquilo, a nossa carne vai se alimentando, e é aí que seu espírito vai se enfraquecendo. Você vai ficando fraco espiritualmente, a sua carne vai se evoluindo mais ainda. Você não tem forças de deixar aquele pecado. Quer deixar, mas não tem força. Por quê? Porque continua caindo e o seu espírito vai enfraquecendo. E é preciso que venhamos buscar o temor.
buscar a renúncia, buscar não só de boca que dizemos que amamos ao Senhor, mas colocar isso, mostrar pelas nossas ações e as nossas atitudes que realmente amamos, não só por palavras, porque nós conhecemos aquelas pessoas que guardam a palavra, conhecemos uma pessoa que guarda, que obedece, é só você olhando para a vida daquela pessoa e você vê que ela é de Deus ou não é. Podemos ter esse discernimento. Então, irmãos, é que venhamos cada dia mais andarmos em retidão aos caminhos do Senhor e obediência à palavra. Não é fácil, mas que venhamos andar cada dia mais, fortalecer o nosso espírito e não deixar que a nossa carne vença a nós. É deixar que o nosso espírito venha nos fortalecer cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, como o irmão Davi estava falando, Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós devemos temer ao Senhor. Por falta de temor, muitas vezes não deixamos nossos erros. E por causa disso, o pecado se expande sobre a vida de muitos. E muitos não conseguem deixar o pecado, exatamente pela falta de temor. Por mais que diga aqui, por mais que cada um de nós diga, olha, é errado isso, é errado aquilo, é errado fazer isso, é errado beber, é errado fumar, é errado se prostituir, é errado ser viciado, é errado jogar jogos de sorte, é errado isso, é errado colocar gato de energia, gato de água, é errado isso e aquilo. A falta de temor a Deus faz com que você não deixe o erro. Mas quando existe temor, então você deixará o seu erro. Procure um louvor, por favor. Irmãos, novamente faço o convite, domingos, quartas, sextas, 19h30 da noite, nós temos culto aqui. Não fica um culto sem ter fila de orações. Todos os cultos têm fila de orações para as pessoas passarem por essa fila e assim passarem também por orações. Pessoas são curadas, pessoas passam por processos de libertações, pessoas se manifestam, pessoas sentem a glória de Deus, pessoas verem a manifestação do poder de Deus aqui. E é por isso a importância de vocês participarem desse ministério, a importância de vocês frequentarem essa obra, frequentarem essa igreja, exatamente por causa disso. Tem uns que começam, mas não parem, continue. Tem uns que começam, mas não continuam, continue, para que assim Deus possa trabalhar sobre a vida de vocês, para que assim vocês possam sentir a glória de Deus. Quinta-feira temos vigília das 20 horas, ou seja, 8 horas da noite até a meia-noite. Se você não pode vir na vigília, tem a consagração no dia de domingo, que começa das 8 da manhã até as 3 da tarde. 8 da manhã é igreja aberta, porque a consagração começa à meia-noite até as 15 horas. E aqui a igreja é aberta para que vocês possam ficar aqui e buscar a presença do Senhor. Se você pode até dizer, mas eu não aguento jejuar até esse horário. O importante é a sua presença estar aqui. Não coloque pretextos, desculpa, mas esteja aqui para buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Ó, louvor. Louvor 577. Glórias a Deus. Louvar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e
Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, todas as segundas-feiras, se assim for a permissão do nosso Senhor, nós estaremos aqui na igreja fazendo essa live junto com vocês, para que Deus possa trazer essa palavra para a vida, para o coração de vocês, e possa haver transformações. Antes de nós fazermos a oração de finalização, nós vamos fazer agora uma oração forte para vocês que assim estão precisando, para que vocês que veem alucinações, vocês que têm pesadelos e não conseguem dormir, vocês que têm dores, vocês que têm enfermidades. Onde você tiver a sua enfermidade, coloque a mão agora sobre ela. Onde você estiver com a sua dor, coloque a mão também agora sobre ela, porque nós vamos orar por isso. Que milagre suceda através disso, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você tem que crer. Diga, eu creio em nome do Senhor Jesus, que acontecerá milagres nesse momento. Amém? Espírito Santo, ó Senhor, vai, ó Senhor, de encontro com cada pessoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas, ó Senhor, que sentem dores. Pessoas, ó Senhor, que estão enfermas nesse momento com febre, Senhor. Pessoas, ó Senhor, que estão com a pestilência, doença no corpo, Senhor, com dores no braço, com dores na perna, com fortes dores de cabeça. Ó Espírito Santo, eu dou uma ordem agora, que essas dores desapareçam em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pessoas, ó Senhor, que têm dificuldade no falar. Pessoas, ó Senhor, que tem dificuldades, ó Senhor, nas palavras que saem de sua boca, seja agora acontecido um milagre em nome do Senhor Jesus, que o mudo possa falar, que o surdo possa ouvir em nome do Senhor Jesus, que o paralítico possa andar. Ó Espírito Santo, determino todas essas coisas em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, Senhor, aquelas pessoas que sofrem ataques espirituais à noite, Senhor, que essas pessoas, ó Senhor, sejam libertas agora em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno seja repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito maligno caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai.
Ó Espírito Santo, Senhor, eu determino curas, ó Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Pai. Pessoas presas em vícios, Senhor, pessoas presas em bebidas, pessoas presas em cigarros, Senhor, pessoas presas em prostituições, pessoas, ó Senhor, presas no mundo da malícia, em pensamentos maliciosos. Seja tudo repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai. Faz com que essas pessoas tenham nojo da bebida, faz com que essas pessoas tenham nojo do cigarro, faça com que essas pessoas tenham nojo, ó Senhor, do pecado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Toda amarração, ó Senhor, na área sentimental, toda amarração na área espiritual, toda amarração, ó Senhor, na área financeira, seja por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Decreto portas abertas, decreto que um milagre vai acontecer, decreto em nome de Jesus, Pai. Que essas pessoas possam testemunhar, Pai. Que essas pessoas possam contar prodígios, milagres, maravilhas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Para a tua glória, para a tua honra e para a tua exaltação, que assim suceda em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Espírito Santo, ó Senhor, muito obrigado por mais uma live, Senhor. Que aconteça, ó Senhor, milagres através da mesma, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que os milagres acompanhem a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Repreenda, ó Senhor, todos os males, Pai. Que toda enfermidade, toda doença caia por terra contra a vida do teu povo, Senhor. Que as pessoas creiam sobre essa palavra. Eu determino cura, eu determino bênçãos, Pai, sobre a vida do teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toda influência maligna que arrudeia tentando colocar dúvida, desapareça agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo laço em nome do Senhor Jesus. Toda oferenda caia por terra em nome do Senhor Jesus, todo ritual cai por terra em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, vai de encontro com cada pessoa, Senhor. Oh Espírito Santo, se Satanás prendeu a primeira oração para a vida de alguns, em nome do Senhor Jesus, eu ponho esses demônios por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Espírito Santo, que é através dessas orações que as pessoas comecem a ter paz, que as pessoas comecem, ó Senhor, a ter alegria nesse exato momento, em nome do Senhor Jesus, Pai, para a tua glória, para a tua honra e para a tua exaltação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que vocês possam ter uma noite abençoada, e quem for assistir esse vídeo, que vai se tornar um vídeo então, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, sejam curados em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo trabalhe sobre a vida de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.